Oi, pessoal, tudo bem? Nesse terceiro episódio do Particularidades sobre o cavalo, eu vou conversar com vocês sobre o intestino delgado, né? Da última vez a gente falou sobre estômago, então na sequência vem o intestino delgado. O intestino delgado, ele se inicia logo após o piloro, ali que é a saída do estômago. Então ele se inicia no piloro e vai até o intestino grosso. Ele é extremamente grande. Para vocês terem uma ideia, a média de tamanho é entre 20 e 25 metros. Embora tenha bastante variação entre os animais, e tem animais que chegam a bem mais do que 25 metros. E ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e ilho. O jejuno, que é a segunda porção, ele é a maior. Tem alguns relatos de animais que chega a 28 metros. Então tem uma variação individual, né, bem importante. E o intestino delgado ele é muito importante, porque é onde vai acontecer a digestão da maioria do alimento que ele consumir, né? Então você vai ter ali digestão e absorção de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Assim, a gente tem que pensar como que isso ocorre e pensar, né, que se não tiver adequado, a gente vai ter uma série de doenças, né? Então, o que acontece? O alimento, ele saiu ali do estômago, ele vai cair no intestino delgado, ele vai estar com um pH mais baixo, porque ele vai ter ácido clorídrico, né, como a gente comentou no outro episódio, e a presença dele junto a esse ácido clorídrico vai estimular a secreção pelo pâncreas de suco pancreático e bicarbonato de sódio no duodeno. Além disso, também vai ter a estimulação da secreção de bile. Por que esses componentes são tão importantes? Primeiro, que a gente vai ter um aumento do pH. Isso permite que as enzimas do suco pancreático, que são as que vão quebrar os carboidratos, as proteínas, possam agir. Porque se tivesse um pH baixo, elas não iam ter função, elas não iam conseguir agir sobre esse alimento. Em segundo lugar, a bile é super importante para a gordura, para a digestão de gordura. Ela emulsifica a gordura e permite que o animal quebre e absorva ela. Então, se não tem bile, não tem a digestão de gordura, né? E o mais interessante que muita gente não sabe, o cavalo, diferente do ser humano, do cão, ele não tem vesícula biliar. Então, a secreção de bile no cavalo ela é constante e estimulada, como eu falei, pelo alimento e o ácido clorídrico. Quando você não tem alimento, né? Quando o animal, por exemplo, está em jejum, ou por doença, ou porque foi necessário fazer um jejum nele, a partir de 48 horas desse jejum, o cavalo para de secretar bile. Outra coisa, pensa comigo, se a gente tiver algum problema nessa região aí do intestino delgado, você vai ter falha de absorção, falha de digestão, falha de absorção, e aí, além de você ter um animal desnutrido, porque ele não vai conseguir absorver o que ele está comendo e utilizar isso, né? Ele também pode ter, inclusive, diarreia. Também, a gente tem que lembrar que, como a gente utiliza muito grão na dieta dos cavalos, isso é perigoso, porque ele vai ter uma sobrecarga para a digestão de amido. E provavelmente ele não vai conseguir digerir tudo, e aí você começa a ter escapes de amido para o intestino grosso. E lá no intestino grosso, a gente vai falar mais para frente, onde ocorre a degradação da fibra, né, da forragem que você está dando para o seu cavalo. E tem bactérias específicas lá que são degradadoras de fibra, e tem várias outras bactérias, protozoários, enfim, populações vão se favorecer desse amido, vão começar a se multiplicar, vão degradar esse amido e produzir ácido lático, e aí vai cair o pH do intestino grosso. Caindo o pH do intestino grosso, essas bactérias que degradam fibra, elas não conseguem sobreviver, elas começam a morrer em quantidades absurdas. E aí você vai ter os problemas de cólica, produção de gás, laminite, porque você também altera a permeabilidade do intestino, e aí começa a ir toxina para a corrente sanguínea. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né, quando você está fazendo a dieta de um cavalo. E por fim, eu queria falar para vocês uma
uma coisa que é bem bacana dos potrinhos, né, os potrinhos recém-nascidos, que é o papel do intestino delgado extremamente importante na sobrevivência desses animais. O que acontece? O potro, ele nasce sem defesa, ou alguns falam que o sistema imune dele ele é imaturo, e ele precisa, para conseguir se defender dos patógenos do ambiente, realizar a mamada do primeiro leite, que é o colostro da égua. Por quê? Nos seres humanos, né, nos primatas em geral, a gente tem transferência de imunidade entre a placenta. Porém, no cavalo, essa transferência de imunidade não acontece. A placenta da égua não permite que nada passe para o potro. Então, ele é dependente da mamada desse primeiro leite para conseguir as defesas que ele precisa. E o que acontece? Esse primeiro leite ele é rico em monoglobulinas, que são responsáveis por defender o organismo. E elas são absorvidas no intestino delgado. E é bacana porque nessa fase que ele acabou de nascer e está mamando, né, as primeiras 24 horas, a membrana nele, né, do intestino, ela está aberta. Ela tem uma permeabilidade que permite que as imunoglobulinas sejam absorvidas e passem para a corrente sanguínea. Então, obrigada. Aguardo vocês no próximo episódio sobre o intestino grosso.